Voltando aqui para a segunda parte aqui do bate-papo de argilas aqui com o Éder da Resende. Muita informação legal, assim, o pessoal tá passando muita informação bacana sobre o processo, produção, os tipos de argila, então está sendo muito útil. Se você estiver assistindo no YouTube, como sempre, dá um joinha aí para nós e deixa um like aí para ajudar na, na divulgação do canal e siga o canal da gente lá, tá bom? Para que estiver postando alguma coisa você possa receber aí as novidades, tá? Só aguardando aqui o pessoal voltar. A gente tinha 160 espectadores aqui. A Mariana, toma água. Você está com um probleminha de rim aqui. Tem que tomar muita água. Vou chamar ele aqui. Pronto, o Éder já está aqui. Mariana falou, tem que parar de falar legal, Sérgio. Não vou parar. São os tics. Opa, voltei. Voltamos. Voltamos aí. O pessoal tá voltando aí também, já em peso. Espera um pouquinho. A galera tá curtindo a live aí hoje, viu? Bacana. Ah, sim, tem uma coisa importante que eu tenho que falar. Me lembra que é uma coisa importante que eu tenho que falar. Bom, vai ter o YouTube depois, né? Quem perdeu alguma coisa agora, depois pode assistir no YouTube. Sim. Tudo que eu falar e for contrário ao que o professor que vocês têm ensinou, eu estou errado. Relaxa que o professor sabe mais do que eu. Eu não vou discutir com quem sabe que estudou afim. Meu conhecimento é por experiência. É uma técnica tupiniquim, de tentativa e erro. Então, eu não vou discutir com quem leu. É fantástico quando aparece alguém aqui e mostra para mim que o que eu falei que era impossível, hoje é possível. As coisas mudam. E eu fico muito feliz de ser desafiado e é legal. A história da monoqueima, eu faço monoqueima. Tudo que eu testo aqui é monoqueima. Então eu faço um enforno como se fosse segunda queima e queimo como se fosse a primeira. Né? Faz uma curva bem Entendi. lenta e tal. Aí, quando me contaram isso há, sei lá, 15 anos atrás, que eu estava com forno Oh, de alta... desculpa. Tá tendo um problema no seu vídeo aqui, cara. Tá. Tá. Eu vou te chamar de novo, porque tá travada a sua imagem. Vou te chamar de novo, tá bom? Ah, nós vamos às perguntas aqui já. Deixa eu só chamar ele aqui, gente, que estava com algum problema aqui no vídeo. Pronto, achei ele aqui. Pronto, vamos ver. Estava falando uma coisa muito importante ali e a gente estava só com som. Oi? Opa, Voltamos? tá ok? Voltamos. Pimenta fez uma colocação aqui muito importante daquilo que você falou. Se o professor falar que sabe tudo, nada sabe. Esse é o A cara. cerâmica, ainda mais em cerâmica, que você não acaba de aprender. Ela é desafiadora, né? Cerâmica é É, terrível. Parece que a gente tem que passar por uma provação para conseguir chegar onde a gente quer. Todo mundo. E não é adianta ensinar verdade. o outro que o outro tem que passar a sua dificuldade. Tá certo. Mas é isso aí. Você estava falando sobre essa relação, né, de, de ensinamentos, de tudo aí, que você falou assim, eu aprendi o meu na raça, né? Mas Na se ele vier me experiência. desafiar, mostrar que eu estou errado, né? Você estava falando sobre isso quando você estava travado aí, o pessoal estava voltando. Tá? As professoras, os didáticos, muitas pessoas que leem bastante, se eles estão ensinando daquele jeito, não é o Éder que vai desafiar. Às vezes eu falo alguma coisa que parece tolo, possa acontecer, eu falo muito. Então, não se preocupem, vocês estão certos. Não há desafio, não quero inventar a roda aqui.
não tem nenhum interesse em criar algum tipo de polêmica sobre. É Tá só que certo. eu faço a monoqueima, dá certo. Tem gente que já tentou, não dá. Eu tenho alguns clientes grandes que fazem a monoqueima e tiram excelentes resultados. Então, consomem toneladas por mês. Então, é uma questão de adaptação. Às vezes o forno é a É, gás, às vezes o forno é elétrico, muda tudo, a atmosfera muda muito. muda, É muda difícil muito. explicar para uma pessoa que se você pega. Atrás de mim tem meu forno, tá aqui. Se ele está num ambiente aberto, tem dia que venta. Se eu colocar ele lá dentro e não tiver vento, é diferente. Ele vai render mais a queima. Então, por isso eu não ponho fotos no meu site. Às vezes eu coloco foto lá, isso no passado, né? Eu colocava foto assim, aí a pessoa, mas eu queimei e não ficou igual. Pô, mas que É, temperatura? Aí você fica aquela troca de e-mails. Qual a temperatura que você queimou? Ah, eu queimei 1260, mas essa aqui é 1230. Ah, mas o meu branco é o 20 não sei o que lá, comprado não sei. Não dá certo. Então, sim, o que eu tenho mandado para sim. os Eu clientes acho. que têm solicitado amostras, eu mando a amostra, mando os 5 quilos de cada, faz a sua queima na sua realidade, no seu forno, na sua atmosfera, a sua curva de queima, não. Gostou, ficou legal, pegou um esmalte qualquer, então, queimou esse esmalte aqui, pô, ficou legal, eu quero isso aqui. Ótimo, a argila vai ser sempre igual se você respeitar o que você fez antes. Perfeito, A minha perfeito. responsabilidade fica em garantir a minha parte. Eu não posso consertar tudo, não vai ter jeito, né? Não vai dar para Tá certo, adaptar, não, né? você tá certíssimo. É o que eu estava falando antes da gente cortar a live aqui, que eu falei assim, como eu trabalho com torno, eu gosto de uma argila que seja mais fácil de subir no torno. Mas eu aprendendo nesse processo da vida aí que a gente vai aprendendo, eu adorava argila de cunha para trabalhar no torno, perfeita. Mas a argila de cunha foi desenvolvida lá com a massa deles para queimar 1.300, 1.000 lá vai cacete, 1.400 graus quase que ela suporta. Pois Então, é. é impossível eu querer essa argila sendo funcional para os meus utilitários. Então, como é que eu vou fazer com que isso vá funcionar a Cone 6? Não tem jeito. Vou tornear muito bem com ela, mas vou ter essa dificuldade. Então, nesse processo, eu fui aprendendo isso. Que se eu quero uma argila boa para torno, eu preciso dar estrutura para ela poder funcionar para torno. E muitas vezes essa estrutura que a gente precisa dar, né, no modo leigo falando ali, eu vou interferir nas outras qualidades dela. Aquilo que você falou, tá ali no fio da navalha ali para você conseguir o resultado. Sim. Por isso que né? Eu vou fazer o teste nas suas argilas, elas são funcionais para Cone 6, e eu vou agora ver como é que eu me dou com ela no torno, e vou me adaptar com ela. Se for uma argila que vai ser interessante dentro do meu trabalho, com certeza eu vou utilizar. Porque eu estava muito tempo atrás, eu trabalho com as argilas já do Pascoal há muitos anos, mas para o tipo de trabalho que eu Travou o estava seu. fazendo, está ótimo. Travou? Travou o Travou seu. total? Médio. Tá picotando. Tá Agora picotando? E tá. aí, galera? Não dá para ver você Não. direito, mas eu tô te ouvindo bem. Agora tá melhorando um pouquinho. Tá bom, vai melhorando devagarinho. Tá. Então é isso, gente. Acho que a internet hoje está ruim para todos os lados. Aqui em casa, não sei porque está travando a do César. Amor, você está usando a Voltou. internet aí de alguma maneira? Não é? Voltando. Voltando. Deixa eu ver se eu tô no. Tá voltando. Tá. Não, tô não, tô no Wi-Fi. Tô no Wi-Fi. Acho que a qualidade hoje mesmo da conexão tá difícil. Mas é isso. Então, o que eu queria abrir aqui pro pessoal? Se você quiser colocar alguma coisa, a gente tem tempo ainda, fica tranquilo. Vai depender de Tá. você. Mas se você quiser colocar alguma coisa, fala aí, pode colocar. Tá tendo É, muitas perguntas dos meus ensaios. O meu forno, eu faço monoqueima elétrico Cone 6. Mas eu não me baseio no meu forno. Eu faço o meu forno para saber se as pintas estão no lugar, se a cor está no lugar e tal. Depois, não adianta a pessoa pegar uma argila, pegar uma aqui qualquer, ou pegar uma tabaco com pintas, pronto. Uma cuiazinha. Não adianta fazer uma bolachinha de 10 centímetros de cada argila e queimar no forno. Amostras são capciosas. A amostra vai dar aquilo que você quer.
Na hora que você pôr ela para produzir mesmo, ela vai dar surpresas para você, porque ela não vai ficar igual. O ideal é fazer como os meus clientes de referência fazem. Faz uma cuia, faz um copo mais alto, faz um prato. Aí você tem uma peça fechada, uma aberta e uma semi-fechada, É para isso que ver eu se o vou fazer com a esmalte sua não vai máquina. ter problema. Você tem um teste melhor. A maioria das pessoas tem problemas com forno elétrico a gás, então, não sabe a temperatura, e não consegue mapear o forno com os cones pirométricos. Então, é tão fácil mapear o forno, mas talvez precise de um cursozinho básico de 5 minutos para ensinar a fazer, colocar os Isso. cones nos andares, tal, né? Então, a parte que estão perguntando também, de outras argilas, no site tem as argilas que nós produzimos. Para torno, eu não indico as pepper clays, nem utilitários. As pepper clays, nós colocamos muito composição orgânica nela, muito composto orgânico. Então, as fibras são orgânicas. O orgânico é por isso a literatura que a Svénia trouxe, a formulação americana, tem um monte de curso que ensina a fazer pepper clay. Então, coloca lá no liquidificador a fibra de papel higiênico, que é a fibra de algodão, que é uma Sim. fibra mole. Aí é fácil para o liquidificador fazer. As minhas máquinas são motores de 30 HPs com vácuo de 10 HPs. A fibra de algodão é muito molinha. Ela vai estourar, ela vai dissolver, ela vai sumir. Não vai funcionar com fibra de algodão. Então, tem que colocar uma fibra mais robusta para funcionar para as máquinas que eu tenho. Qualquer composto orgânico que você coloca na argila, qualquer coisa orgânica apodrece. Morre e apodrece. Daqui uma semana, você abre o saco de argila Pepper Clay que você produziu em casa, tem um gato morto lá dentro, porque está fedendo, está cheirando. Né? Então, as pessoas que fazem o curso de Pepper Clay, mas faz já a plaquinha e faz já a peça. Não guarda para você fazer daqui 2 semanas, que você não vai gostar do E cheiro nem daquilo vai, lá. e nem vai ser comercial igual você faz, né? Não. Então eu tive que achar um conservante no Brasil. É outra questão também. O livro era em inglês, era escrito em alemão com formulação americana. Então a Svénia traduziu. Não adianta fazer um curso na Inglaterra ou um curso, a argila é outro, o esmalte é outro, os minérios é outro. Não adianta você fazer um curso de coisas que você não vai conseguir usar na realidade. Então, eu não sei se tem cursos em Cunha, eu vou usar Cunha como um exemplo. Então, lá faz Sim. anagama. Então, você vai lá, você gosta do anagama, no borigama, você gosta das peças, tudo. Você não vai ter um forno de anagama na sua casa. Você não vai fazer isso no seu ateliê. Então, um curso lá passa a ser uma coisa não comercial para você no futuro. É bacana para você conhecer. Exatamente. Você vai fazer Sim. um curso nos Estados Unidos, então eles têm lá todos os minérios controlados, porque se não quiser controlar, a empresa quer. A hora que você chega aqui, nada do que você aprendeu funciona direito. Claro que não vai funcionar. Lá tem ball clay, então as argilas nascem em terrenos que tem neve. Então, congela, aquece, congela, aquece. As moléculas são redondas. Aqui não tem ball clay, aqui não tem neve, não tem gelo. Então, e muitas moendas são a martelo, então as moléculas são pontiagudas. Não vai São ficar quebradas. igual. São quebradas. Então você vai ter que pôr num tamborão para fazer a ball clay. Não funciona, porque você está gerando trabalho em cima. Aí vai ter que pôr alguma composição mineral diferente ou química para fazer aquilo ficar. Aí causa de psicotropia, que lá fora não tem, porque eles têm argila que tem, já é ball clay. Por isso tem o nome, né? Ball clay. Então, a realidade de cada ateliê, por isso mandamos as amostras. Você cria a sua realidade. Faz a monoqueima, faz um teste. Você está no risco de perder e está no risco de ganhar, porque você ganha o tempo de uma queima. Quando a gente Perfeito. tinha um forno a gás, quando eu trabalhava com meu irmão, ele tinha um forno a gás grande, era 1,5 m por 1,5 m, 1,5 m a gás. A nossa técnica era abrir ele a 300 graus para tirar o carrinho. Porque você ganha os 300 graus iniciais na hora que você coloca um carrinho lá dentro. E não liga ele. Você tem que economizar, você tem que tirar o dinheiro, você tem que tirar o leite da pedra. Então você abre o forno a 300 graus, a cerâmica pode até craquelar um pouquinho, mas os meus clientes não ligavam para isso naquela época, né? Então você tira o carrinho a 300 graus. A hora que você coloca o outro, não liga. Larga lá 3 horas. Então você ganhou, ele vai baixar sozinho a temperatura para 200 graus, ou você ganhou na curva de queima. São técnicas, você tem que achar o seu caminho.
Então, Exatamente. as paper clays não servem para utilitários. Eu tenho duas paper clays, tem a branca e a vermelha, a terracota. Elas vão até 1240, sempre cone 6, e elas têm composto orgânico. Elas vão criar problemas com o passar do tempo. Aí uma pessoa vai falar para mim, mas eu vou fazer uma panela. Pode fazer com qualquer uma. Você vai usar essa panela quantas vezes? Então você vai comprar 100 quilos para fazer panela para vender. Quem comprar essa panela sua vai fazer quantas vezes o uso? No dia, na semana, no mês. Agora pensa numa olaria paulistana ou no Estúdio Neves, que pegamos como referência. Eles vão vender para um restaurante, então vamos pensar que isso aqui, estou pegando essa aqui como vítima, mas vamos pegar outra para variar um pouquinho. Então, alguém vai pedir um prato quente aqui, vai pedir uma lasanha. Eles fazem a lasanha, eles não vão, por vezes, fazer na hora. Eles fizeram e colocaram no freezer. Junto com a cerâmica, no prato. Por isso existe o suplá, porque o prato vem quente. Alguém pediu a tal lasanha. Bom, ele tirou do freezer, colocou num forno a lenha ou no forno elétrico, sobe a temperatura rapidamente para derreter o queijo da lasanha e gratinar. Colocou na sua mesa. Você comeu sem pressa nenhuma, esse molho secou. Você está tomando vinho, o molho secou, está duro. Volta para a cozinha, vai pressionada, que limpa isso aqui. Ele coloca outra lasanha e põe no freezer. Pronto. Essa argila tem um gráfico de curva, de subida de frio, de calor, de frio, de calor. E quantas vezes na semana? Pode ser todo dia. Aí que entra a exigência do grau de absorção, o chamote certo para não trincar, para não gretar o esmalte. É isso que o Estúdio Neves me ajudou. É aí que entrou o Alex, com todo o conhecimento técnico dele, para solucionar um problema dele e abriu gentilmente tudo para mim aqui. Eu abri minhas máquinas para formulação, meu espaço, passávamos horas aqui. Ele vinha de São Paulo aqui, e passávamos horas aqui na peneira e fazendo teste, e fazia uma bolinha, e fazia e queima o forno, e manda para ele as fotos e tal. E ele me manda o resultado. A hora que chegou, depois de alguns meses trabalhando, então, mantivemos as fórmulas dessas argilas, são 5 tipos. Desses 5 tipos, nós mantivemos as fórmulas. E as outras? As outras, não. As outras continuam o padrão e o cliente faz. Hoje, não existia essa tabaco com pintas. Essa tabaco com pintas aqui é uma original. Aí, um cliente de São Paulo, de Tiradentes, Casa Grande Cerâmica Artesanal, ele achou que estava muito fraco. Você não podia escurecer um pouquinho? Peraí, deixa eu pegar. Assim. Não, assim. Você não podia escurecer um pouquinho? Posso escurecer um pouquinho. Ficou melhor nos esmaltes dele. Como ele compra uma tonelada por mês, ele é o cliente de referência. Consultei a Lúcia, da Olaria Paulistana, que também compra. Ela achou que está ótimo. Funciona para ela. Então a gente mudou a argila. Então passou a ser um pouquinho mais escuro. Mas não tem aqueles ensaios todos que o Alex fez em 2015, 14, 15. Mas a Olaria hoje é um nome que eu posso citar, que se ela consome, é porque tá bom. Certo. Não, mas é um padrão de um padrão referência excelente. muito bom, né? Grande produção. Pois é. Aí que as coisas funcionaram. Então, da parte de torno, eu mostrei, eu mandei foto para você, eu vou brincar com você, porque eu já desafiei você a fazer essa peça aqui, né? É verdade. Então, aqui é a minha branca. Isso aqui eu fiz no encontro de ceramistas lá de Paraty, nossa, muitos anos atrás, eu não me lembro. O Cizinho me convidou para ir lá. E ele me deu um torno, colocou eu em cima lá. Eu não sou muito fã desse colocar um pedestalzinho com torno em cima. Eu prefiro ficar um pouco mais na minha, mas eu não sabia que ia ser assim, né? E ele falou, bom, você vai fazer uma demonstração de torno? Pô, claro, vou. Eu não vou fazer uma cuia, né? Eu não vou fazer isso aqui lá, né? Então eu fiz essa peça aqui. Eu fiz uma peça maior do que essa, eu tinha tempo, com 3 cores. Então eu fiz uma preta dentro, uma vermelha no meio e uma branca fora, no torno lá para o pessoal ver, né? Aí eu fiz essa aqui, que eu também mandei foto para você, que é uma vermelha dentro no torno, faz as duas juntos, né? Você já sabe como, você já visualizou como fazer. Sim. Mas para quem não sabe, no torno fica interessante o desafio, né? Então é uma peça dentro da outra, feito no torno. Eu fiz os recortes para mostrar que tem uma vermelha. E essa aqui é uma outra, que eu não sei se dá para ver, que tem uma vermelha lá dentro. Sim, sim. Dá para ver que eu fiz é um corte tosco, é só para mostrar, mas imagina você fazer uma peça dessa e fazer um entalhe bem
rendado, fica legal. Sim, Porque você pode pôr sim. uma água com uma planta lá dentro, numa peça vazada, né? Muito, muito bom. Então, Certo? é o teste de torno que eu faço. Eu desafio para ver a velocidade, o torno, se ela vai trincar, se ela aceita. E se elas se dão bem, né? Porque aqui é uma peça, é uma terracota e branca feita junto. Você sabe também como fazer a espiral. Dá para fazer Sim. até de 3 cores. Para mostrar que elas até fazem, mas elas não se dão. As minhas argilas não são irmãs. Elas são meio primas. Então, se você fizer Sim. se a pessoa fizer uma arte sacra e colocar lá, fazer uma peça com terracota e colocar uns anjinhos brancos colados, vai soltar no forno. Elas não têm a retração idêntica, porque cada uma tem uma formulação. Então, não Sim. é bom sempre falar. Teve uma cliente recente que misturou 2 argilas. Se não for no torno, vai soltar, vai trincar, e às vezes até no torno você vai ter alguma surpresa. Mas Ah, elas vai ter sim, né? Porque ela sim. tem o mesmo paridade, mas ela só isso. Nunca não se dão de jeito nenhum. Dos outros materiais, né, tem uma Não, diferença muito grande aí para chegar no resultado, né? tem. É, Tem porque as argilas é, de cor são fundentes, né? Tem que corrigir. é, isso. Vamos lá, o pessoal está perguntando aqui. Vou pegar algumas perguntas aqui para a gente poder, se tiver algumas dúvidas pontuais, vamos lá, gente, se vocês quiserem mandando aqui. Uma pergunta que o Louros fez aqui. Você tem análise da absorção das suas argilas? Quanto que absorve mais ou menos? Você tem um Você gráfico? sabe que eu tinha isso, o gráfico de absorção, porque é o Alex que me passou quando ele fez. Mas ele me passou um papelzinho de pão cor-de-rosa escrito, porque não era uma troca de e-mails tão assim. Eu não sei o que eu fiz com isso, então eu não fiz mais os testes de absorção, porque quem compra, os clientes que compram para utilitários de alto uso, têm aceitado bem e têm acertado a absorção nos seus esmaltes. O grau É, de retenção é mais fácil, porque isso a gente faz com uma certa frequência. isso é mais fácil de Então, fazer. a retração você faz as bolachinhas, mede da hora que você fez até a hora que queimou. Então isso é mais simples. Você pega uma branca de 1200 de cone 6. Vamos falar sempre de cone 6 que fica mais fácil para um Isso, vamos entendimento. lá. Os meus testes são cone 6, monoqueima elétrico. Só que eu tenho um cliente de Campinas, chama Cerâmica e Arte Anhumas. A Anhumas usa porcelana a 1260 em monoqueima nos fornos a gás. Então, ela é a minha referência do forno a gás. Eu não preciso fazer um forno a gás e queimar aqui para saber que está funcionando a porcelana lá. Ela usa branca também, em 1260, monoqueima a gás. Então, isso respondeu bastante gente aí que estava perguntando, né? Sim. A terracota também, monoqueima tal. Todas elas aqui. O que a gente estava falando? Eu perdi o... Não, você estava Da falando sobre retração. a porcelana, a referência. É a retração. A Retração. retração, a porcelana é mais baixa, as chamotadas são mais baixas, então a Incone 6 vai bater aí 14%, 13%, de feita até queimada. As que Sim. não tem chamote, a branca, acho que é só a branca. As Paperclays são 18%. A Paperclay é normal, Incone 6, É. 18%. Talvez chegue a 19% em algumas atmosferas, mas é 18%. A branca que não tem chamote é 15% a 16%. Então, tem uma variante, quem vai comprar para utilitário, que é Estúdio Neves comprado, então a branca com chamote fino, a terracota que tem chamote, a creme que tem chamote, 1220 com 6 não vai ter muita surpresa em cima disso. Claro que se for de 14 para 15 ou de 14 para 13, você não vai ter grandes problemas, porque vai ter manutenção disso. Se no forno daquela pessoa ela fez o prato e retraiu 13%, vai ser 13%, porque a formulação vai ser sempre a mesma. Não tem segredo, contanto que a pessoa se predispõe. É um McDonald's ou não é um Johnson's Johnson's que vem o produto pronto. Não adianta fazer uma Uhum. tabela tudo ajustadinho, de retração, de redução, porque vai dar muito Vai, mais trabalho. e também vão ter queimas aí diferentes, né? Forno diferente, atmosfera Pois é. diferente. Vai ter bastante coisa. O que a gente vê aí, gente, é assim. Que eu estou acompanhando aí no
no mundo cerâmico aí, o que o pessoal tá mais... as informações hoje estão circulando com muito mais facilidade, né? A gente tem acesso a bastante informação. Então, muitas vezes a gente está em grupos e coisas assim. Então, assim, o que eu vejo? Eu vejo pessoal que está com esse hábito agora, já começando a fazer os ateliês, esse hábito de fazer seus próprios testes, né? Testes de absorção, teste de retração, dentro dos seus parâmetros de queima, dentro dos seus tipos de forno. E a gente tem trocado muito essas informações entre grupos, entre pessoas, né? Então a gente tem abordado isso. E o que o Éder falou é isso, né? O padrão de absorção pode variar muito se você mudar o seu estilo de queima. Apareceu aí da Casa Grande Cerâmica Artesanal que a tabaco com pintas queimada no Cone 6 tem 2% de... Agora, o 2% eu acho que é a absorção, né? Eu acho que ele quis dizer. Absorção. Isso. Esse é um bom cliente que usa tabaco com pintas com frequência. É uma indicação boa. Quem conhece, visita o site. Absorção, gente, para quem não sabe aí, quem não está no universo, só para explicar rapidamente a diferença do que ele está falando de absorção e retração, a retração a gente está medindo o tanto que a peça encolhe, que vocês estão que a gente está muito acostumado com isso diariamente. Você produz aquela peça lá desse tamanho assim, aí quando ela termina, ela está desse tamanho assim. Então, todo o perder de material, de água, as moléculas compactar. Então, essa é a retração que a gente faz. Então, isso é fácil de você medir no ateliê. Você abre uma peça, mede o tamanho lá, pode ser muita gente faz com plaquinhas e tal, mede o tamanho dela e espera ela queimar, e aí passa pelos seus processos de queima e você vai ter o resultado do tanto que encolheu. Né? A absorção já é um pouco diferente. A absorção é assim, se eu pegar, por exemplo, esse prato aqui, né? Essa peça aqui, por exemplo, eu pesar ela, né? Vou pesar ela numa balança de precisão, colocar ela imersa em água por um período aí longo aí, né? De vários dias ou tipo 24 horas. Depois eu tiro, dou uma secada aqui nela para poder tirar um pouco da umidade que está superior a ela. E aí eu vou fazer a pesagem novamente dessa peça aqui e vou ver o tanto de água que ela sugou para dentro do corpo dessa peça. E aí a gente tem uma porcentagem, né? Quanto menor é essa porcentagem, né? Tem um padrão aí de mercado aí para utilitário. Quanto menor, se chegar a zero é perfeito, mas é impossível quase chegar com uma argila aí, muito difícil chegar a zero. Igual ele acabou de falar, de 2% numa terracota sendo queimada no forno dele lá. Tem essa absorção. Então, 2% estaria ótimo para um utilitário, perfeito, né? 12 horas o padrão. São 12 horas o padrão. 12 horas o padrão. 12 horas imerso na água aí. Então, aí você tem essa noção de como você está tendo essa argila, porque essa absorção é importante na questão dos utilitários, porque se ela absorve muita água, ela causa problemas, né? Vários problemas que vai ter depois. O Éder já falou desse ciclo de uso, de forno, de aquecimento e tudo mais. Então, essa absorção. Aí tem essas diferenças. Lógico que esse é um mínimo, tá? Para vocês testarem. Depois tem outras máximas que vocês têm que testar. Por exemplo, que eu vou testar nas massas aí dele. Que é a conformação da peça. Por exemplo, se eu for fazer um prato desse aqui, né? Ou no torno, ou o que seja. Como é que ela vai queimar? Porque quando ela vai começar a chegar numa temperatura limite de queima, como ela começa a derreter, que é uma característica principal para poder fechar, se ela vai deformar ou não. Tipo, essas características a gente tem que habituar a testar no ateliê. Por isso que o Éder estava falando. Eu acho que o ensino da cerâmica, para quem está começando a pensar profissionalmente, é passar por esses quesitos de teste para você elaborar a sua qualidade, o seu requisito, para que as massas se adequem. Então, não é assim, gente. A gente tem fornecedores grandes no mercado hoje, o Éder da Resende, que está aqui falando com a gente, Pascoal, Farias, Terra Nova entrando no mercado, tem mais um monte de coisa. E todos estão produzindo argilas diferentes uma da outra. Não tem como você... O Éder tem 10 tipos ali de argilas, 10 tipos diferentes de argila. Então não tem como você ter um padrão único. É impossível você ter um padrão único, até dentro de um processo. O Éder ele falou assim, eu me comprometo em produzir com qualidade sempre, manter um padrão sempre, para poder ter esse cliente fidelizado e sempre comprando comigo. Se o padrão do Éder te encaixou, foi perfeito, você fez seus testes aí, você usou dentro do seu ateliê, foi perfeito,
Se a argila dele é perfeita, se ele está falando que ele vai manter um padrão aí a longo prazo aí por um bom tempo, então é o cara que você tem que seguir para você comprar suas argilas. É isso que eu tenho que dizer a respeito sobre essa questão aí que o pessoal de padrão. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Até alguém escreveu que o utilitário seria menor que 0,5% de absorção. Eu não tenho esse ensaio, que gentilmente foi o amigo de Tiradentes, o Gilberto, que mandou que é 2%. Eu não sei, agora escrever aí que 0,5% ou menos é o ideal. Ok. Indiscutível. Como eu disse, eu não fiz o ensaio, então eu não tenho como argumentar. O ideal seria fazer o ensaio, faz um prato, a hora que quiser. Você, César, você está com as argilas aí, não custa, você vai fazer uma peça mesmo, depois você vai queimar no seu forno Cone 6, 230, joga ele na água lá, vê lá o que acontece. Depois você já tem uma posição um pouco melhor. Né? Eu acho assim, padrão de 0,5% de absorção aí, gente, para um utilitário, dentro da cerâmica industrial, sim, eu acho que tem que ter esse padrão. Dentro da cerâmica artística artesanal, tendo as variações que nós temos, que é uma variação grande, é impossível você trabalhar isso a nível, pensando a nível industrial. E nós temos, o meu forno, por exemplo, ele tem temperaturas diferentes em cima, diferente embaixo, diferente no meio. Eu tenho forno a gás com uma variação tremenda. Então, gente, um padrão de 0,5% de absorção aí é surreal para você pensar dentro de um ateliê de cerâmica hoje artesanal. Você vê como dá assunto, como dá discussão, porque se você tem todos os ensaios, as perguntas certas, é que nem Google. Se fizer as perguntas certas para mim, talvez eu tenha a resposta certa, mas o Google é um burro. Se você faz pergunta errada, ele te responde errado. Então, eu não tenho todos os ensaios 100%, porque é muita informação. A parte da retração. Eu sou de uma escola portuguesa de trabalho em torno. Eu uso muita água. Então, eu vou fazer a peça, eu me lambuzo todo, eu sujo a volta, eu sujo meu avental. Eu já vi da escola nipônica, japonês trabalhando, não usa água, é impressionante. Eles sobem uma peça, pega a própria barbutina que está usando e vai subindo. Você sabe do que eu estou falando? Naturalmente, a retração deles é menor do que a minha. Porque eu ponho muita água na argila, ela vai absorver alguma coisa. Então, nós estamos falando de 13%. A minha deu 15%. Deu 15% porque você usou muita água. Mas a minha deu 12% porque você fez placa, você nem pôs água. Então, é natural. Esse tipo de discussão é muito interessante e relevante didaticamente. Mas não é aproveitado no dia a dia de quem quer trabalhar. Não. O ideal é fazer seus ensaios. E qual que é a grande vertente disso aqui? Só para a gente acertar duas coisas aqui. O Cléris pediu para eu falar aqui sobre a absorção no biscoito. Calma aí. A gente está falando de uns assuntos um pouco diferentes. Sim, você pode fazer um teste de absorção no biscoito para você tentar acertar na parte de esmaltação. Foi como que a gente falou com o Caio aquele dia. Mas a gente está falando aqui de absorção das peças queimadas na temperatura de sinterização. Chegou na temperatura de sinterização, que ela está no ponto, que ela não está deformando, não está passando, está ficando legal, é o padrão de absorção que a gente quer para poder manter um utilitário bom, né, dentro do uso. O que eu falo para vocês fazerem esses testes? É aquilo que você acabou de falar, né? Aquele testezinho aqui da língua, aquelas coisas que só ceramista no dia a dia sabe fazer essas brincadeiras. O teste de absorção normal. Existe um padrão que é assim, se você tiver exageradamente alto, por exemplo, vamos supor uma coisa, se ela estiver absorvendo demais, eu fizer uma caneca aqui, ó, da Célia Martins, só para falar, e deixar ela com muita água aqui, ela tiver uma absorção muito alta, ela vai transpirar. Isso é ruim. Então, você saiu fora do padrão. O que muitas literaturas a gente vê que existe um limite aí aceitável para utilitário, para não causar grandes problemas. Mas eu não estou dizendo, gente, que isso é via de regras e tudo. Lógico que você precisa manter, igual o Estúdio Neves fazia, manter o máximo possível ali de resultados, né, para a gente não... para conseguir um produto de qualidade, né? Para a gente conseguir um produto de qualidade. Mas a gente está falando da cerâmica artística aí, então a gente tem uma variação muito grande que vai acontecer nesse processo aí de queima. Então, qual que é a minha vantagem? Eu, falando com o Éder aqui, vou comprar uma argila de Cone 6, primeira coisa, o ponto de sinterização que essa argila tem
ele está próximo do meu trabalho de dia a dia de queima. Aí eu já estou acertando, porque assim, igual ele falou, seria muito difícil para mim, como ateliê, fazer uma correção dessa argila. É muito difícil. Para o Éder também, assim, né, para poder chegar. Então, eu quero comprar uma argila que está mais próximo do meu trabalho. Agora, sobre o tanto que ela encolhe, se ela está ajustando junto com os meus esmaltes, esse tipo de todo. Isso aí vai ser um experimento largo lá de testes que eu vou fazer. E como eu fiz com as outras massas, né, com as coisas assim. Lógico, gente, eu faço para mim, eu faço para os meus alunos que perguntam, coisa assim, mas eu não divulgo determinadas coisas, por quê? Qual que é o meu ponto de vista? E o Hélio falou isso aqui. Eu não vou falar mal de uma argila, gente. Eu vou falar que ela está funcionando para mim, ela adequou para mim, tá? Ela funcionou no meu trabalho. Então, não me cabe justificar se a massa de fulano está assim, se a de ciclano está assim. Quando eles ligam para mim, a maioria das pessoas ligam perguntando, e aí, César, o que você achou dessa argila? Eu falo assim, olha, para o meu trabalho de torno eu senti isso. Para eu queimar as minhas peças eu percebi isso. Mas experimenta porque ela pode ser útil para você. Ela pode ser adequada para o seu trabalho, mas eu não gostei por causa disso. Eu não vou ligar lá para o fabricante e falar, olha, sua argila está desse jeito assim para mim e eu preciso que você acerte ela para mim. Eu não vou forçar o Éder a fazer isso para 100 quilos, 200 quilos de argila, né? É difícil corrigir porque os volumes são grandes. A mineradora não vende menos do que 12 toneladas num caminhão. Então é 12 toneladas para teste. Nós já jogamos muita argila fora aqui, de ter que contratar um trator para vir buscar argila e pagar o caminhão para jogar fora. Porque a hora que recebe, que vai na mineradora é uma coisa, a hora que vem diferente. Imagine que a mineradora maior que fornece para mim, eles devem tirar hoje por volta de 300, 350 toneladas por dia. Eu uso deles 30 toneladas por mês. Então, eu compro um caminhão hoje, vem 12, 14 toneladas, eu compro outro amanhã, veio do mesmo lote. A hora que eu comprar de novo daqui a um mês, eles tiraram 300 toneladas por dia durante 29 dias. Você acha que vai vir igualzinho? As mesmas 30 toneladas para mim? É difícil eu corrigir, aliás, é difícil eu mudar. Eu recebo aqui, sim, corrijo com os minérios que eu tenho. A gente faz os ensaios e tal. Ainda há uma insistência na parte das perguntas sobre absorção. Indiscutível se a norma técnica é 0,5% e se o Gilberto da cerâmica artesanal da Casa Grande falou que é 2%. Não há problema. Faz os seus ensaios e vê o que serve. Se der muito alto, eu vou ficar surpreso, porque aqui funciona bem. Então, nós temos muitos clientes de cerâmica utilitária que está fechando a Cone 6. Então, e a absorção no biscoito é tolo fazer, porque tem gente que faz biscoito a 800 graus. O ateliê, o Espaço Cerâmica Ateliê faz biscoito a 1100. Ela está correndo um sério risco, porque as minhas argilas sinterizam a 1100. Todas as argilas que nós produzimos, 1100 está praticamente fechando os poros, não vai pegar mais esmalte, você está no risco sério de escorrer. Ela biscoita 1100 e queima 1220, o esmalte dela é Cone 6. E está feliz da vida porque ela não quer que craquela. Quanto mais alto o biscoito, menos possibilidade de craquelar. Então, hoje eu tive umas dúvidas sobre a cliente, biscoita a 800 graus e faz baixo esmalte a 1060, vai craquelar. Faz uma queima de 1060 e um esmalte de 1060, acabou o problema. E se craquelar? Se craquelar é o esmalte. Porque aí não é a argila que vai corrigir. Aí a gente vai deixar esse papo aí de craquelado para amanhã, que a gente vai bater o papo com o Nelson Lixa, né, que é exatamente sobre essa questão de craquelado. E sim, um problema do craquelado está relacionado assim à queima de biscoito, à queima de temperatura, a essa variação. Então a gente vai fazer um bate-papo com ele com relação a isso. Gente, mais dúvida aí, manda aí para mim. Temperatura final da sua queima. Vamos lá, se tem aqui dúvida. Eu tenho duas argilas de temperatura baixa para 980, que alguém escreveu queima 980. A terracota, ela reage bem a 980, 1020, que é o baixo esmalte, e a branca. A creme fica igualzinho. Essa aqui é uma creme. Ela fica igualzinha a terracota nessa temperatura. Então,
Ela é uma terracota um pouco mais leve, um pouco Sim. mais fraca, de cor, mas argila mesmo. É Você tem, resistente a 980? Ficam, essas 3 argilas ficam. você tem alguma amostra da sua porcelana aí? Queimada, Não, não? não. Eu tenho, mas é Cone 6, ela Só não é tem? porcelana. Ah, tá. Mas tá até suja. Vem. Ah, tá suja. Eu tenho. Hã? Ah, moringa. Pega um paninho, amiga, tá na sua mão. Eu tenho, como não preparei, tá meio sujo. Mas eu tenho meu assistente aqui 100%, meu escudeiro aqui que me salva muitas vezes. Isso aqui é uma porcelana a 1.100. Então, tá até escrito aqui 1.100. Ao toque da língua, ela é apessegada, ela é macia. Porque ela não é uma porcelana ainda, ela é uma branca de alta qualidade, que é o que a Svenia fazia, a Svenia Cotec fazia. Sim. Ela fazia a 1.100, fazia 3.000 furos na peça, era toda retalhada, e a pessoa podia pegar que não quebrava. Então, ela tinha uma resistência aceitável, a 1.100, mas o toque dela não é aquele duro porcelana. E ela, Sim. tanto é que ela está branca, dá para ver bem que ela está bem branca. E a minha porcelana, a 1260, não é branca. Ela é gresa, ela é um levemente azulado, ela foge do branco. Então, os minérios que eu uso não permitem um branco a 1260. Eu sempre Perfeito. tive essa dificuldade também, porque as pessoas querem porcelana branca. Branco. Olha, Mas isso é geral, todo mundo... né? Não, não tem jeito. Essa aqui é A a gente já mesma discutiu, a porcelana. gente já discutiu, eu já falei com o Pimenta, a gente falou sobre essa relação, que a Pois é, dificuldade de você conseguir esse material aqui no Brasil é o caulim, a fonte que a gente tem, o tudo não é esse, é bem diferente o processo. Então, muito, sim. muito. Essa aqui é a porcelana também, tá com licença. Então, Então, a parte que quem é ceramista também entende, né? É o sino. Essa aqui tá quebrada. Que pena, pegar uma quebrada. Essa aqui tá boa, né? Mas eu não aí, sabia que ó. ela tá quebrada. Bom, ela teria que bater bem sino, né? Aham. Bem. Não tá legal. O som não ficou bom. Mas tá 1.100 também. Tá baixo. Deixa eu te A perguntar uma porcelana coisa minha. aqui. Fala, pode Quem falar. já quem construiu uma casa, muitos daí já construíram sua casa, colocou porcelanato na cozinha, colocou porcelanato no banheiro, pega um revestimento ou um piso de porcelana, que tem caros, tem porcelanas de R$ 200 o metro quadrado, que é uma peça só. Olha atrás, vê se é branco. A porcelana não é branca. A porcelana de piso, de revestimento que é feita prensado, ela é um cinza, claro. A minha ainda levemente azulada, ela foge da curva do branco, mas ela é o mais branca possível. Se queimar 1240, ela é branca, ela é bem branca. Mas para queimar 1240, ou 1230, que é o cone 6, para que pagar R$ 5 de uma porcelana? Paga 2,70 de uma branca. É a mesma coisa. Perdão, 3,70. Tá aqui o meu assistente. Aí, ó, vai. Custa Vai, daqui 3,70 a uma pouco. branca, R$ 37 o pacote, e a porcelana custa R$ 53 o pacote. Se vai queimar no cone 6, bobagem usar a porcelana. E se vai Tá usar como certo, porcelana 1260, não vai ser 100% branca. Não tem tá conserto, não sou eu que inventei isso, né? Não tem jeito. Meu forno elétrico vai a 1.200. Posso queimar suas massas? Claro, todas elas. Todas elas. Por que o cone 6 ficou interessante para mim no passado, e depois uma parte é que eu não consegui chegar tudo a 1280. E chegou um momento que eu desisti. Porque existiam as fábricas de fornos, a Genga antiga, era tudo baixo 980, tudo. Quando começou a aparecer os importados, e hoje um Stekno, um Jung, eles no início se esforçavam para fazer forno de 1260, porque as pessoas queriam 1260. Bom, você comprou um carro novo que está marcando lá no velocímetro que ele anda a 220 por hora. Então você vai andar 220 por hora. Não há essa necessidade. Queima no cone 6 a 1220, você está usando menos eletricidade, você está usando menos forno, você está gastando muito menos forno, você vai ter ele por mais anos. E os testes que nós fizemos é de 1.200, raso. A 1260, 1280 é o dobro da energia. Para chegar
até 1.200, no forno gasta R$60. Depois ele gasta 120 para chegar a 1.280. É mais Sim. 60. Então, Sim. é um exagero. Aprendi na Hoje não há necessidade. Só para ilustrar o que ela está falando aqui, a gente está falando de Cone 6, né, que é de 1222 a 1240, se eu não me engano, a faixa do Cone 6. Não chega, né? Não chega. Preciso ver, eu não lembro da tabela de cor, mas eu sei que é de 1222. Se o forno chega a 1200, se você está forçando o máximo dele para chegar a 1200, ele não passa. Ele chega a 1220. Então, essa é a questão. E aí você pode fazer um artifício que a gente costuma fazer. Mantenha por um tempo maior nessa temperatura no final, que também você vai compensar toda essa diferença aí de queima. A Darli... É o tal do patamar. A Darli está aqui, ó. Darli tá aqui. A Darli é da sua região aí, né? A gente vai bater um papo com a Darli, gente, no sábado. Para quem não sabe aí, estiver assistindo, a gente vai falar um pouco sobre o trabalho dela, sobre o Paper Clay também. A Darli é uma grande amiga. A Darli, ela é vizinha aqui. Ela tem um ateliê lindíssimo. Quem puder conhecer o ateliê da Darli, é uma visita que vale a pena. Ela é de uma maneira simples de se expressar. A Darli é ótima. Ela não é mais uma consumidora nossa, porque as temperaturas dela são altas, mas ela tem um ateliê fantástico, ela tem um trabalho muito, muito bonito. Indico para qualquer um, por ser amiga. Ela não é cliente, mas é amiga. Então, fácil. Show de bola. Ela perguntou se a sua porcelana é translúcida. Bem, pensando no que o Pimenta falou naquele dia, eu já imagino que é bem impossível não ser, né? Porque uma cerâmica translúcida, uma cerâmica não, uma porcelana, tô falando desse daqui. A porcelana translúcida precisa de uma qualidade, de um material bem diferente, e o Pimenta falou a respeito disso na live dele lá, se o pessoal quiser dar uma olhada, tiver curiosidade para saber do que é porcelana translúcida, né? Ela depende de um carbonato, ela depende do que se chamava pó de osso, que hoje é um carbonato de cálcio, que ele inviabiliza o custo operacional da coisa. Então, a minha porcelana hoje, ela é produzida para ateliês que, no caso, o maior consumidor, a Ceramic Art em Umas, produz utilitários para restaurantes japoneses, que gostam de usar a porcelanato. Os principais clientes, ela tem um leque muito grande, provavelmente, né? Não conheço todos. Ela produz esmalta 1260, não é translúcido, porque custa 5,30 quilos. Se eu for me esforçar para fazer o translúcido, nós vamos lá para os 10, 11, 12 reais o quilo, então 120 reais um pacote, inicial, saindo da minha empresa. Qual é a gama de clientes que justifica eu comprar as quantidades necessárias para fazer esse composto? Então, não tem. E depois, para que você quer? Vamos lá, deixa eu fustigar, deixa eu ser maldoso. Por que você quer uma combuquinha translúcida? Fala para mim. Para você pôr o dedo dentro e colocar uma lâmpada do lado e fazer... Não serve para mais nada. Fazer uma luminária, sei lá, alguma coisa do tipo. Mas é o que eu falo. Gente, o meu foco é argila escura. Eu gosto de argila escura e acabou. Para mim, porcelana e outras coisas, para mim já não me dá tesão de trabalhar com isso. Então, é uma opção minha, lógico. Não estou recriminando, e o pessoal que gosta de porcelana, acho fantástico. Tem esmalte que fica... Os meus esmaltes, por incrível que pareça, eles ficam lindíssimos em porcelana, porque fica muito bonito, destaca muito o esmalte, mas eu não gosto. Eu não gosto do fundo branco, eu não gosto da argila branca. Me dá uma questão de que aquilo como o cliente que é leigo, a pior viagem do mundo. Ele olha para uma cerâmica branca, ele compara com as louças e os produtos de má qualidade que vem, que eles compram aí. Então, eu prefiro, ficar na escura. Eu prefiro ficar na escura, porque quando ele olha, no máximo branco que eu faço é um branco tipo meio sujo, né? Para fazer as coisas. Tem vezes que até dou uma sujada mesmo nele para poder ter esse resultado. Mas é por conta disso. Eu penso assim, só nesse ponto, mas nada que extraordinário. Aqui tem uma pergunta aqui meio interessante, mas só para a gente falar desse assunto. A pessoa perguntou, suas argilas é compatível com esmaltes importados, meicos, por exemplo? Bem, posso tentar dar só uma ilustração aqui. Vamos pensar numa coisa. A Olaria Paulistana trabalha muito com as suas argilas e usa muito esses esmaltes também e outros do tipo. Então, tirando por base por eles, eu acho que sim. E entra naquela outra questão que a gente falou, né? Eu faço esmalte. Então, para mim fazer esmalte,
eu preciso pensar na argila também, porque vão ter resultados diferentes. Então, vai ser o que eu vou ver agora, como os meus esmaltes se comportam nas argilas do Éder. Mas eu acredito que os importados, 100%, né? Eu acho que sem problema nenhum, né? Você vai pagar R$30, você vai pagar R$30 de 30 gramas da Make. Ele tem que ser bom. Ele vai ser bom em qualquer jeito. Ele quase que nem precisa da cerâmica para ser bom. Ele é ótimo. É. Ele dá certo ele é formulado para funcionar em diversos terrenos, né? Sim. Imagina, a Colorob é próxima de mim aqui. A Colorob é uma indústria de esmaltes. Tem a Ferrename em São Paulo, a Colorob aqui no interior, em Itatiba. Ela está meia hora de carro, 40 minutos de carro. Ela vende a R$25 o quilo do esmalte dela para alta temperatura. Então, aí você tem que fazer seus ensaios, porque esse esmalte tem uma série de exigências. Agora, você pega um Meiko que custa 10 vezes isso, 15 vezes isso, ele se veste. Ele derrete a 1100, 1150, 1200, 1260, não ferve. É uma beleza. Mas não é comercial. Se você receber a pessoa, você fez essa peça aqui, comprou o esmalte Meiko. Lindo. Imagina se entra um dono de uma loja e fala, nossa, que bacana, eu quero 1000. Quanto que você vai cobrar? O esmalte Meiko quebrou você. Você não vai conseguir trabalhar com ele para vender. Então, tem que ter uma mentalidade comercial. Alguém está perguntando aqui sobre o impacto ambiental. É uma resposta. Isso. Ok. A parte de cerâmica no Brasil, que é diferente de muitos países onde é frio, que as paredes são de drywall, aquelas paredes de papel. Drywall, madeira. O telhado é outra coisa, porque para proteger do frio. No Brasil, nós temos a historicamente portuguesa que sempre usou argila. Então, um telhado, as casas de tijolo, isso sim causa um impacto ambiental. Você imagina que a sua casa, provavelmente, não os prédios, mas as casas que têm 20 anos para trás, foi tudo feito com tijolo. Então, e as telhas tudo de barro, não é a parte de cimento, nada. Então, as construções deram um impacto ambiental muito grande. A parte artística, não. Nós somos reféns. Eu compro das mineradoras que tiram para fazer outras coisas. Não existe uma mineradora que tira para a parte artística. Nós estamos falando de quantos produtores de argila no Brasil? O Pascoal, que é o líder de mercado e o mais antigo. Eu. A nova Faria, que chegou depois de mim, que era a Sônia Faria, hoje é o Rafael, que está lá, 3. A São Camilo, que está lá em cima da argila deles, 4. A Terra Nova, que chegou agora, que é uma enorme mineradora, que o produto deles é para outra função, eles estão entrando no mercado artístico agora, mas então agora, um ano atrás, 5, acabou. Que impacto ambiental que isso tem, que consumo que nós temos de geral, impacto ambiental. Se eu falar para você que eu vendo 50 toneladas por mês, nossa, são 4 caminhõezinhos pequenos de extração. É pouquinho. Éder, desculpa te interromper, cara, é que o meu som baixou completamente, que não sei se aconteceu isso com vocês aí, vocês estão me ouvindo direitinho? Vocês estão ouvindo o Éder também direitinho? O meu abaixou completamente aqui. Não sei se meu celular, não sei agora, não sei mais. Mas olha, gente, o papo tá muito legal. Mas qualquer dúvida, é só mandar um e-mail para mim e eu respondo com prazer. Eu respondo no meu tempo, o mais esclarecedor possível. O e-mail funciona. Sobre a parte técnica ou sobre a parte logística das argilas. Fácil, né? Simples. Tá. Voltou? Não, tá ok. Eu que mesmo que não deu alguma coisa aqui, eu não tô conseguindo. Minha esposa tá ouvindo no outro celular lá, tá ok seu som. Tá ok. Mas eu tô sempre à disposição. Existem muitas dúvidas simples, existem algumas coisas complexas, então depende de uma resposta. Por que acabou as cerâmicas? Aqui na minha cidade tinha muitas cerâmicas, Vinhedo, Campinas tinha muito. Quem já foi passear de barco lá no Rio Tietê, aquelas cidades próximas, era tudo de cerâmica, acabou tudo, fechou tudo, acabou a argila. Então, a argila de várzea, que é uma argila mais rica, ela mexe na água. Depois da crise hídrica que o Brasil teve, cancelaram as licenças. Então, nós ganhamos grandes dificuldades de comprar argila de qualidade, porque onde tem água tem gente, onde tem gente a água é importante, não pode extrair minério. Então, nós tivemos grandes dificuldades por isso. Então, mudou. Eu moro numa cidade que o código do telefone é 19. Tá com som? Pode ir.
Eu moro numa cidade que o código do telefone é 19, como São Paulo é 11. Todas as cidades do código 19 é proibida a extração mineral. Não existem mineradoras aqui, porque a densidade demográfica por quilômetro quadrado é alta. Onde tem mineradora tem problemas de extração, água, tal. Então não pode. A gente tem que comprar de fora. Compra de fora, tem frete. O lugar mais perto que eu conseguia comprar argila branca há poucos anos atrás era em Judiapeba, Mogi das Cruzes. É um lugar que vai acabar a extração uma bela hora, porque é muito perto de São Paulo. Está muito vizinho de São Paulo. Então, as mineradoras são realmente um desastre, né? Mas é assim que no mundo todo, não é aqui. Ô, Éder, deixa eu te falar um negócio aqui, cara. O nosso tempo aqui da segunda hora aqui já está estourando já, para a gente não ficar aqui em cima da hora aqui. Vamos nos despedir, deixar um... e aí, tipo, vamos fazer o seguinte, eu acho que tem umas coisas aí que a gente pode conversar um pouquinho. Você pode ficar mais meia horinha? Eu posso ficar, gente... que você quiser. Então, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa parte aqui da live aqui, porque o assunto está muito legal aqui. Tem bastante gente acompanhando aí, eu acho que o pessoal está curtindo bastante. Então, eu vou encerrar essa live aqui com o Éder, e aí a gente volta para uma resenha aí final aí, para a gente poder dar uma finalizada aí e concluir um pouco sobre esse assunto aí. Espero poder... só para o Éder se despedir, porque essas 2 horas eu vou colocar lá no YouTube, que ficou muita informação bacana. Eu vou voltar rapidinho para a gente conversar, tá? Mas, Éder, de cara, assim, para o vídeo que vai ficar no YouTube, eu quero me despedir aqui de você. Muito obrigado aí pelas palavras. E agradeço. E o pessoal, eu vou deixar as informações lá no YouTube para o pessoal acessar. Quem estiver assistindo vai poder ver aqui o site do Éder e conversar com o Éder. Obrigado, viu? Eu que agradeço, não tenho palavras para agradecer a oportunidade de todo mundo, de coisa boa. Essa boa vontade move o mundo. Vocês são ótimos. Muito obrigado pela oportunidade de aparecer. Você, César, legal. De coração. Legal. Gente, eu vou voltar rapidinho aqui, vou fazer mais uma meia horinha aqui com o Éder aqui pra gente continuar o papo aqui, que tá legal. Mas aí eu só vou salvar essas 2 horas aí no YouTube e esse bate-papo vai ficar entre o pessoal que ficar online aí, quiser... tiver algumas dúvidas, porque ficou algumas perguntas interessantes aí pra gente conversar, tá bom? Então vou encerrar e vou voltar. Quem quiser voltar aí para mais um pouquinho, fique à vontade, tá?